Neste vídeo, veremos como fazer algumas das configurações iniciais nos relés de proteção P1 para operações básicas. O P1 é parte da atual linha de relés da Schneider, a linha Isergy, que conta com relés dedicados para todas as aplicações. Atualmente, a linha também conta com os relés P3 e P5. O Isergy P1 é um relé altamente confiável, voltado para aplicações básicas com funções de corrente ou tensão em sistemas simples. No sistema elétrico, geralmente aplicamos o P1 em prédios comerciais, industriais e sistemas auxiliares industriais. O relé Isergy P1 foi desenvolvido para ter um frontal simples e intuitivo, de fácil leitura, configuração e operação pelo usuário. A interface é tão simples que é possível configurá-lo inteiramente pelo frontal em poucos minutos. Neste vídeo, falaremos dos seguintes tópicos: descrição do frontal do P1, onde falaremos de cada elemento presente na interface do relé e sua funcionalidade, seleção do idioma português no P1, configuração das relações de TCs e frequência do sistema, configuração da função de proteção de sobrecorrente 50-51, configuração dos contatos de saídas lógicas, configuração dos botões frontais de comando do disjuntor. O frontal do relé Isergy P1 é bastante completo e compacto. Nele encontramos tela LCD retroiluminada, que é dividida em 4 linhas, sendo elas: a primeira, temos a indicação do menu, que informa o campo do menu em que o usuário se encontra. A segunda linha pode mostrar um complemento da informação da primeira linha ou o valor do parâmetro selecionado, como por exemplo, o ajuste de partida de uma função de proteção. A terceira linha mostra a faixa de configuração possível para o campo selecionado, contendo os valores mínimo e máximo deste. Nesta mesma linha, também é mostrado o passo mínimo de configuração do parâmetro. A quarta linha contém símbolos indicativos que mostram as opções de navegação, permissão de configuração, grupo de ajuste e ativação da porta USB do relé. No canto esquerdo do frontal, temos 8 LEDs indicativos, sendo 2 não configuráveis. O primeiro, que é o LED vermelho, que indica a atuação de uma função de proteção, ou TRIP, e o último, que é um LED verde, que indica o estado do relé, permanecendo aceso constantemente a partir da sua energização. Os demais 6 LEDs são totalmente configuráveis, sendo o primeiro na cor amarela e os outros na cor vermelha. O relé ainda conta com 9 botões de comando e navegação no centro e direita. São eles: a verde, que é a tecla Home e levará o usuário à tela inicial do relé; a azul, que é a tecla Reset e servirá para 2 funções: cancelar uma ação, por exemplo, um parâmetro em edição, ou a de mostrar a tela de medições quando o usuário estiver navegando no menu. Estes 5 botões são as teclas de navegação, localizadas no centro. Estas permitirão a navegação do usuário pelo menu. O menu é construído de forma a simplificar a navegação. O mapa completo pode ser visto no capítulo de Uso no manual do P1. Por fim, temos as teclas de comando, localizadas aqui no canto inferior direito do frontal. Elas permitem a realização dos comandos de abertura e fechamento do disjuntor de forma mais rápida, bastando configurá-las nos contatos desejados, como mostraremos nesse vídeo. Por fim, contamos com a porta USB, que permitirá acesso via software de configuração, o Isergy Pro. O relé também pode ser alimentado diretamente por esta porta, bastando conectá-lo ao computador e o mesmo inicializará. Toda a configuração e ajustes pelo frontal ou software poderá ser feita sem a necessidade de fonte auxiliar de alimentação. Por questões de segurança, o P1 inicializa deslogado, o que é indicado por um cadeado fechado na 4ª linha da tela, quando sobre um parâmetro editável. Nesta condição, é permitida somente a visualização dos parâmetros e medições. Para entrar no modo de edição, basta apertar simultaneamente as teclas das setas para a esquerda e para cima, que levará à tela de inserção da senha. Para colocar a senha, basta navegar entre os caracteres com as setas para a esquerda e para a direita. E para selecionar o valor da senha, basta utilizar as setas para cima e para baixo. Neste caso, utilizaremos a senha 2, que é a senha padrão de fábrica para o usuário de configuração.
Após entrar no modo de edição, os LEDs 3 a 7 passarão a piscar em sequência, indicando a permanência neste modo. Após fazer as alterações desejadas em quaisquer parâmetros do P1, para confirmá-las e fazê-las entrar em operação, deve-se apertar simultaneamente as teclas das setas para a esquerda e para cima, e depois a tecla OK. Após este procedimento, o relé aplicará os ajustes feitos e sairá do modo de edição. O P1 vem de fábrica no idioma inglês, e para alterá-lo para o português, basta, a partir do menu inicial e já em modo de edição, navegar para a direita ou para a esquerda até o campo Global Settings. Aqui, apertar para baixo 2 vezes e chegar no campo Language. Como já estamos em modo de edição, indicado pelo cadeado aberto, basta apertar a tecla OK para entrar em edição, selecionar o item 7, Português, e apertar OK novamente. Lembrar de confirmar as alterações apertando as teclas para a esquerda e para cima e confirmar com a tecla OK. O P1 vem de fábrica configurado com frequência do sistema protegido como 50 Hz, sendo necessário modificar para 60 Hz nos sistemas brasileiros. Para alterar a frequência, a partir do menu inicial e já em modo de edição, deve-se navegar para a direita ou para a esquerda até o campo Ajustes Globais, depois navegar para baixo até o campo Nominal Frequência. Aqui, basta apertar a tecla OK para entrar em modo de edição, selecionar qual a frequência desejada entre 50 e 60 Hz e apertar a tecla OK novamente para confirmar. Lembrar de confirmar as alterações como explicado na seção Modo de Edição. Para configurar a relação dos TCs conectados ao P1, a partir do menu inicial e já em modo de edição, deve-se navegar para a direita ou para a esquerda até o menu Ajustes Globais, navegar uma vez para baixo até o campo Lock e depois 2 vezes para a direita até o campo Relação de TC. Aqui, indo para baixo, temos todas as opções de configuração de primário de TC de fase e primário de TC de neutro. Vamos considerar como exemplo que o TC a ser configurado deva ter 400 A de primário e 5 A de secundário. Sendo assim, navegaremos até o campo primário TC, apertaremos a tecla OK e inseriremos o valor de 400 A. Confirmando com o botão OK, podemos seguir para o campo secundário TC. Aqui selecionaremos o valor de secundário do TC desejado, no caso 5 A, e confirmaremos com a tecla OK. A configuração do TC de neutro pode ser feita da mesma forma, colocando o valor do primário do TC no campo prim TC neutro e o valor do secundário no campo sec TC neutro. Lembrar de confirmar as alterações como explicado na seção Modo de Edição. Para configurar as funções de proteção de sobrecorrente 50 e 51 no P1, basta, a partir do menu inicial e já em modo de edição, navegar para a direita ou para a esquerda até o menu Ajuste Grupo 1. Depois, navegar para baixo até o campo I maior interrogação, apertar a tecla OK para entrar em edição e selecionar o modo de operação desejado. Neste exemplo, utilizaremos a opção 4, Trip Block, que mantém o sinal de disparo até que ele seja reconhecido, o famoso reset. Utilizaremos este primeiro estágio para a atuação temporizada, portanto a função 51. Depois de ativar a proteção, os campos dos ajustes da função se tornarão visíveis. Navegando para baixo, teremos o campo I maior limiar, onde ajustaremos o valor de sensibilização da função. No P1, devemos colocar o valor multiplicador da corrente nominal do TC, que resultará na corrente de partida da função. Como exemplo, consideraremos o valor de 200 A para a sensibilização da função, que deverá ser ajustado como
0,5 vezes IN, o que resultará em 200 amperes. No campo seguinte, tipo de curva, selecionaremos o tipo de curva inversa no tempo a ser utilizada. Por exemplo, IEC-VI, que é uma curva muito inversa da família IEC, normalmente utilizada no Brasil. Na sequência, ajustaremos o coeficiente de caimento da curva no tempo, I maior TMS, conforme a norma. Para exemplo, utilizaremos o valor de 0,2. Para a função 50, navegaremos até o campo I maior 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 interrogação, selecionaremos a opção 4, conforme o exemplo anterior, e assim os campos de ajuste se tornarão visíveis. Navegando para baixo, vamos até o campo I maior 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 limiar e colocaremos o ajuste da proteção para 800 amperes, que significa 2 vezes IN, já que o nosso TC é de 400 amperes. Por fim, ajustaremos o tempo de atuação da função. Como se trata de uma função instantânea, colocaremos o tempo 0. O estágio I maior 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 do P1 operará sempre como tempo definido, não sendo necessário escolher o tipo de curva. Lembrar de confirmar as alterações como explicado na seção Modo de edição. Por fim, reforçamos que todos os ajustes de proteção deverão ser definidos pelo estudo de seletividade e o projeto do painel. Neste momento, nosso P1 já está em português, tem seu TC corretamente configurado e as proteções de sobrecorrente instantânea e temporizada corretamente ajustadas. Porém, para que o mesmo envie o comando de disparo ao disjuntor, ainda é necessário configurar os contatos de saídas com estes sinais. Para isto, basta, a partir do menu inicial e já em modo de edição, navegar para a direita ou para a esquerda até o campo Ajuste Grupo 1, apertar para baixo, depois para a direita até o campo Relés de saídas e em seguida navegar para baixo até o campo Protect Trip. Neste equipamento temos 5 contatos disponíveis, de 1 a 5, e habilitaremos o contato 1. Isso garantirá que todas as atuações das funções de proteção que foram configuradas ativarão este contato. Mais uma vez, lembrar de confirmar as alterações como explicado na seção Modo de edição. Reforçamos ainda que selecionamos este contato somente como exemplo. A configuração sempre deverá seguir o projeto elétrico. Para que possamos utilizar os botões de abertura e fechamento presentes no frontal do P1, teremos de configurá-los nos contatos desejados. Seguindo o nosso exemplo, já temos que o contato 1 é responsável pela abertura do disjuntor e consideraremos o contato 2 como de fechamento. Para fazer esta configuração, a partir do menu inicial e já em modo de edição, deve-se navegar até o menu Ajuste Grupo 1, apertar para baixo e para a direita até o campo Relés de saída. Navegando para baixo, vamos até o campo TR Dis Ordem, onde nos mostrará todos os contatos disponíveis de 1 a 5 para o relé P1 que tenho aqui, e configuraremos o contato 1. Seguindo para baixo, no campo Fecha Disjuntor Ordem, configuraremos o contato 2. Por fim, para aplicar as modificações, apertar simultaneamente as teclas das setas para a esquerda e para cima, confirmar com a tecla OK e nosso ISERG P1 está pronto para operar.